Olá, é sempre um prazer imenso ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, como você bem sabe. Ao longo desses 5 anos, o De Bem com a Vida faz de tudo para lhe ver sorrir. Sorrir de corpo e sorrir de alma. E o De Bem com a Vida desta semana está especial. Nós reunimos pautas que tocam diretamente o seu coração e a sua qualidade de vida. E quem aprofunda os temas são profissionais de alta maestria, não só apenas em termos de academia, como de experiência em suas áreas de atuação. Gostou? Então sorria, acomode-se na poltrona, no sofá, nas almofadas ou na rede, se estiver no litoral, porque o De Bem com a Vida está começando. Deve estar se perguntando quem compõe a sala de visitas mais perfumada, colorida e competente da televisão gaúcha, pois eu já vou apresentá-los. Conosco o biomédico integrativo Antônio de Bortoli, doutor em medicina tradicional chinesa. Muito boa noite, doutor Antônio. Boa noite, de Bortoli. De Bortoli. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Bem fácil. Tudo certinho. Conosco também a neuropsicopedagoga Neuci Teixeira, especialista em gerontologia. De bem com a vida, Neuci? Boa noite, de bem com a vida, tudo ótimo, graças a Deus. O teu sorriso já nos antecipa que realmente as coisas estão de bem com a vida, começando o ano de 2026 com o pé direito. E conosco também o cirurgião dentista Felipe Boabaide Barros, escrita Boabaide, é isso? Boabaide. Mas pronuncia-se Boabaide. Boabaide. Ah, mas então, sem querer, eu acertei. Boabaide, viu? Exatamente. O doutor Felipe, ele é um reabilitador total em odontologia. Eu sei que a minha amiga vai dizer, Cris, o que é isso? Você vai entender a relevância ao longo deste programa, porque, minha amiga, assim como os livros são o novo luxo do mundo, sorrir é o eterno luxo do mundo, que poder sorrir, só quem sabe sorrir, né? Doutor Felipe sabe a tranquilidade, a grandeza e a energia que um sorriso, e não é questão de um sorriso bonito, é questão de um sorriso saudável, né? Na verdade, o sorriso é, digamos, a saúde atemporal. Qualquer momento, se tu estiveres bem, tu vai estar com um sorriso, né? E supõe-se que a gente esteja com uma saúde integral também, né? Com relação a tudo isso. E aí é que a gente vai falar um pouco sobre a reabilitação, para as pessoas poderem entender o que seria essa questão de reabilitar. Porque as pessoas têm uma ideia um pouco distorcida, não sabe o que é. Distorcida ou minimizada do que é a reabilitação. A abrangência disso. É. Então, hoje nós vamos falar da saúde integral, nós vamos falar sobre a saúde, o que tem por trás do sorriso, e também vamos falar sobre a questão da saúde mental. Por que a saúde mental da população 50 a mais ainda é tão pouco discutida, mesmo diante do aumento de casos de depressão, ansiedade e solidão nesta faixa etária, por favor? É muito importante, né, Cris, essa tua colocação. Por isso que nós estamos na campanha do Janeiro Branco, que ele é um convite silencioso para que nós tenhamos mais atenção com a nossa saúde mental, que envolve a nossa saúde emocional e a nossa saúde cognitiva e comportamental também. Então, principalmente, né, na terceira idade, que a gente também chama da maturidade, que a gente tenha muita atenção com a nossa saúde mental, né? Porque os casos, eles estão aumentando. E esse Janeiro Branco é esse convite silencioso para olharmos para dentro. Eu fiquei impressionada com o que a nossa produção trouxe. 1 em cada 10 seres humanos ao redor do mundo vivem com algum tipo de transtorno mental diagnosticado. É muita gente, né? É muita gente, mas Mas é isso a realidade, né? Infelizmente, por quê? Porque toda essa saúde mental, ela está diretamente ligada também o quê? Com comportamentos. Ela também está muito ligada também até com a própria educação, com o estilo de vida. Então, a gente tem que ter cuidado a vida inteira, em todas as fases. Nós temos que estar atentos à nossa saúde mental. Na maturidade, mais ainda. Por isso, o convite do Janeiro Branco, né, para olharmos para nós e termos todo esse cuidado, né? Então, quanto mais a gente começar a olhar, a se apropriar, né, de todas essas informações que estão tendo, mais cuidado a gente vai ter. Neuci,
A gente ouve, a gente tenta colocar em prática, mas assim, às vezes, a pressão do dia a dia, né, inclusive na geração 50, 60, 70, faz a gente dar uma curva e não prestar atenção. Existe algum sintoma, algum alerta que diga, opa, eu preciso me focar na saúde mental? Tem algum sinal de alerta? Ah, sim, nós temos, então a gente diz, né, quando acende a luzinha amarela, que nem a sinaleira, epa, atenção, né, e eu estou muito feliz até, Cris, por quê? Porque há 4 anos eu trabalho com a saúde, né, a saúde mental de pessoas, né, 60 a mais, e para minha surpresa, esse janeiro, né, aumentaram, né, as pessoas procurando, né, a estimulação cognitiva para trabalhar com a prevenção. Quer dizer que mesmo no mês de janeiro, mês de férias, as pessoas estão ligadas, estão conectadas no seu bem-estar? Estão. Então, assim, ó, como eu te disse, uma experiência, assim, eu constatei agora, né, em janeiro, das pessoas me ligando, buscando as oficinas presenciais, Memória Sim, para começar, né, um acompanhamento de estimulação cognitiva na prevenção. Porque a prevenção, ela é durante a vida toda, principalmente na maturidade. Então, isso já é um grande sinal. Por quê? Porque as campanhas já estão surtindo efeito. E qual o maior sinal para dizer, opa, eu também preciso fazer oficina? Bom, o maior sinal, assim, que a gente dá, assim, mudança de comportamento. Então, esse a família começa a observar. Os amigos começam a observar. Mudança de comportamento. Ah, eu era alegre, eu era extrovertida e de repente estou deprimida, estou mais quietinha. Ah, ou então eu era mais quietinha e comecei a ficar mais extrovertida. Isso é um sinal? É sinal. Outra coisa, a atividade que eu fazia antes com facilidade, agora começou a ficar mais difícil de eu conseguir executar. Então, por exemplo, eu conseguia fazer um cálculo de cabeça, agora eu já não consigo mais. Agora eu tiro, digamos, o óculos, já dei esse exemplo, e esqueci onde eu coloquei. Isso começa a fazer, a interferir, e é sinal de alerta, quando atrapalha o meu dia a dia. Começou a atrapalhar, começou a interferir na minha atividade de vida diária, é um grande sinal de alerta, sim. Que dia é hoje? Então, eu estou sempre perdida. Eu não sei que dia é hoje. Coisas práticas da vida, né? A gente não está falando nada difícil, em coisas práticas. Esses são os sinais. Bem pontuais. Neuci, diante dessa tecnologia que as novas gerações têm extrema facilidade, a nossa geração, 50, 60, 70, 80, ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Esse desafio, ele pode ser benéfico? Ah, maravilhosa a tua colocação, Cris, sabe por quê? Porque saiu agora publicado, né, uma pesquisa, assim, e foi com 22 mil pessoas. Essa é a importância, né, dessa pesquisa, onde ela constatou que o uso, né, das novas tecnologias ajudaram na manutenção, né, cognitiva das pessoas, na prevenção. Claro que a gente tem que cuidar dos excessos, tá? Mas essa pesquisa, ela demonstrou isso, que sim. E por que sim? Por que mexer com as novas tecnologias é importante? Porque ela é um desafio. E tudo que é desafio, ela estimula o nosso cérebro, e o nosso cérebro fica, digamos, esperando, preparado para receber novas informações. Então, esses desafios ampliam o nosso cérebro e nos ajuda muito a prevenir, sim. Né, a prevenir, né, a perda da memória, nos estimular a atenção, porque eu acho que é memória, mas é atenção. Então, as novas tecnologias estão assim, ó, é comprovado. Né, são 22 mil pessoas, então quer dizer, é um número muito significativo. E a gente já está também, né, no programa de estimulação cognitiva Memória Sim, trabalhando com essas tecnologias. No momento que a gente tem o teleatendimento. É uma coisa simples, gente. É só pegar o celular, acessar o WhatsApp e vai aos pouquinhos. É o foco naquilo, né? É o foco naquilo. Além de tudo, o convívio social. Né? Muito bem, está dado o recado. Você comece a prestar atenção na sua saúde total, na saúde da sua boca e também na saúde da sua mente. Agora, nós falamos na saúde da mente, impossível não falar sobre a saúde, sobre a potência que é a nossa boca, doutor Felipe. As pessoas não têm noção de quanto é relevante e quanto é revelador a boca. Qual o sinal, eu vou lhe fazer uma pergunta semelhante, qual o sinal que revela que quando a boca já não está funcionando, sorrindo, mastigando, falando como deveria? Na verdade, existe uma complexidade com relação a isso, mas a gente observa, assim, desde coisas mais simples até coisas mais avançadas. Então, o que seria o mais simples? Um dente que está escurecido, uma coisa simples, que é uma coisa estética, algo estético, até dores avançadas que envolvam a parte não só da boca, mas da cabeça em si, da região da cervical. Todos esses fatores, a gente tem uma gama de problemas.
E essa gama de problemas, ela tem que ser compreendida e tratada, quando necessário, de uma forma, digamos, de um algoritmo correto. Não dá simplesmente para nós pensarmos, a pessoa chegou, e muitos pacientes chegam, dizendo o que eles querem. E tudo certo, é uma possibilidade, mas às vezes o paciente ele não tem a noção correta do que seria necessário para ele. Mas ele está focado, digamos, hoje com a grande questão das facetas, né, das lentes de contato usadas nos dentes, as pessoas estão falando, eu quero fazer lente, eu quero fazer lente. Só que para se fazer lente, nós temos que ter pré-requisitos para a gente não ter um problema com as facetas. Isso eu estou falando um exemplo simples, né? Às vezes eles chegam e dizem assim, eu não quero tratar esse dente, eu quero já extrair. Mas a extração de um dente pode levar a outros problemas muito mais avançados. Às vezes ele chega e diz assim, eu estou com uma dor, mas eu nem quero fazer nada porque eu já estou tomando um anti-inflamatório, eu estou tomando um analgésico, mas de repente ele nem precisa mais tomar desde que ele consiga tratar. Então, quando a gente fala dessa odontologia, digamos, global, é o que a gente fala de reabilitação. Pois é, eu vou lhe interromper um pouquinho, porque Sim. há muita dúvida. Nós temos aqui no programa uma interação muito grande, várias confrarias de mulheres, entre as quais eu mando um grande abraço para a Meia de Cera. As pessoas não entendem exatamente o que é reabilitação na odontologia. Bom, se a gente for falar, por exemplo, num corpo doente, quando tu vais reabilitar, tu vais tentar colocar ele dentro de um equilíbrio, novamente, certo? E esse equilíbrio, às vezes, não é uma questão só. A gente tem que pegar vários itens para se chegar nesse equilíbrio. Na boca, vale a mesma coisa. As pessoas, quando elas analisam, o paciente, no caso, né, o leigo, ele analisa uma coisa muito focada. Então, e alguns profissionais, às vezes, até chamam essa própria, digamos, solicitação do paciente fazer uma determinada questão, um determinado tratamento, como reabilitação. Talvez seja uma reabilitação específica, local, mas ela é muito restrita. Ela não vai, talvez, levar ao equilíbrio que a gente necessita. Então, a reabilitação, ela vai ser necessária o quê? A análise da posição do dente, da posição das estruturas ósseas, de como a pessoa consegue conversar, de como que a pessoa consegue deglutir, como que a pessoa consegue mastigar. Isso envolve perda de dentes, envolve uma série de questões, dores associadas ou não. Quando a gente chega na reabilitação, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar numa ordem, digamos, adequada, para a gente conseguir alcançar o que seria a normalidade junto com um padrão aceitável. Quando eu falo um padrão aceitável, é um padrão de engrenamento e de mordida correta, e de estética junto. Porque não adianta tu ter uma estética aparente, certo? Com uma função horrível. Não adianta tu ter uma boa função e tá tudo sem estética. Eles andam juntos. Tudo que trabalha bem tem estética. Observa uma pessoa que, por exemplo, infelizmente tem algum problema de desnível e ela não consegue caminhar direito. Aquele andar, ele não é um andar estético, porque a função não está correta. Onde tu consegue alcançar uma função correta, geralmente tu já tem mais chance de ter a estética. E assim vale na boca. Então, quando a gente está falando, às vezes, de reabilitação, é um tratamento, às vezes, bem extenso, porque nós temos, às vezes, recebendo pacientes, por exemplo, com posições de dentes erradas, com desgastes dentários, com faltas de dentes, e isso tudo nós temos que recolocar, nós temos que reposicionar tudo isso. E essa reabilitação, às vezes, se torna muito grande. E isso é que, digamos, contrapõe, porque o paciente ele não quer ter gasto. Principalmente em odontologia. Ele aceita fazer uma cirurgia plástica eu vou chutar números aqui, aleatórios, mas ele aceita fazer uma cirurgia plástica de 40 mil, 50 mil, sem chorar. Uhum. Na odontologia, você vai fazer um tratamento, às vezes, que é um tratamento extenso, que dura, às vezes, 1 ano, que vai sair, digamos, 20 mil, ele não quer fazer. É um negócio cultural, infelizmente. Né, que a gente não tem o entendimento que o tratamento, depois que a doença está instalada, é muito mais caro, não é só em questão de dinheiro, né, doutor? É questão de saúde, é não estar de bem com a vida. Qual foi um tratamento que o senhor tenha feito ao longo de tantos anos de clínica que tenha tocado o seu coração? Tem muitos. Mas tem muitos. Compartilha um conosco. Atualmente, por exemplo, nós estamos atendendo uma paciente muito querida, enfim, ela teve uma síndrome de hipercrescimento de um lado, ou seja, ela cresceu mais de um lado do que o outro. Então, todo o lado esquerdo dela é maior do que o lado direito.
Então ela tem uma arcada bem inclinada. Os dentes, eles não estão na linha da linha dos olhos, da pupila. Ela tem inclinações, mandíbula maior, mandíbula menor. O que ela chegou e disse assim, eu já fui em vários profissionais e todos me disseram que eu preciso de uma cirurgia ortognática, ou seja, é uma cirurgia de reposicionamento de osso. E não deixa de ser uma verdade. Ela precisa daquilo ali. Porém, ela disse assim, eu não quero fazer isso daqui. Eu não quero. E nós estamos tratando, através de tratamento ortodôntico, com pequenas cirurgias e tal, e estamos desinclinando todo esse plano, que seria muito mais fácil cirurgicamente, mas estamos desinclinando clinicamente, com aparelhos e tal, e depois nós vamos repor essas deficiências com algumas próteses, alguns enxertos, mas comparado com a cirurgia ortognática, que é uma cirurgia de grande porte, a gente consegue, digamos, alcançar um bom resultado compensando todos esses problemas, né? Isso é um caso entre tantos, Então, né? Pessoas vamos fazer um livro contando essas histórias. Pode É ser. uma história linda, você vai ver agora no nosso comercial. Está sorrindo de alegria por ter a possibilidade de voltar a estar de bem com a vida, mas sorria mais ainda porque coisas incríveis ainda aqui neste De Bem com a Vida. Agora nós vamos sair do Rio Grande do Sul e vamos para o Acre. Fernanda Chaves, a nossa estrategista digital. Está sentindo calor, Fernanda Chaves? Bem quente por aqui, Cris. E sei que por aí também está. Você não tem noção do quanto está aquecido o nosso Rio Grande do Sul e quanto vai ficar aquecido a nossa pauta sobre memes. Qual o limite do meme do bem e do meme do mal, Fernanda Chaves? Então, Cris, eu acho que é importante a gente fazer um resgate histórico sobre o meme. O nosso primeiro meme, considerado na internet, foi o Para Nossa Alegria. Quem não lembra? Ou cantou ou se divertiu até hoje com esse meme. Ele é divertido, ele foi divertido para quem fez, foi uma gravação muito espontânea de uma música cantada. E por que eu trouxe essa pauta? Porque recentemente o meme do Brad Pitt, que ele estaria chegando no Rio Grande do Sul. E qual foi a questão que me traz falar sobre isso? O limite do que é um meme bom. O que realmente deve virar meme. Porque no início pareceu bastante divertido, né? Alguém falando, uma senhora, e é importante ressaltar que era uma mulher 50 mais, e importante também a gente avaliar que era uma mulher 50 mais numa noite de Natal. E pelos fogos, a gente entende que era na noite de Natal, à meia-noite, porque essa senhora estaria, né, num lugar isolada. A Neuci, que está aqui conosco hoje, né, poderia até em algum momento nos falar sobre. Então, é muito importante a gente entender todos esses aspectos que fizeram isso virar meme. Mas a questão é, se você entendeu isso, olhou e acreditou que isso era divertido, mostrou-se que não é divertido, porque essa senhora veio a público várias vezes falar sobre o profundo sentimento de dor que ela estava, por toda a repercussão que a questão teve, por ter sido compartilhado esse vídeo, e ainda assim, com toda a repercussão que houve após ela ter dito que foi uma fala em um momento de fragilidade, que não condizia com a verdade, continuou-se fazendo dessa situação meme. Então é importante lembrar, se não é divertido, analise, porque no primeiro momento pode ter sido sim divertido, mas analise a situação, será que vale para você o engajamento acima de qualquer coisa? Primeiro lugar, se você está na internet, está se expondo, você tem que cuidar todas essas questões, entender o que é importante para ti, o que é importante para o teu engajamento, mas também respeitar o direito do outro. Essa mulher, essa senhora já tinha demonstrado que era uma situação que trazia um profundo sentimento a ela, e mesmo assim as pessoas continuaram fazendo dessa situação de uma forma engraçada e que
constrangeu ela. Então, eu quero deixar aqui o recado. Você, sim, precisa pensar em todo o seu conteúdo, até onde vai a sua responsabilidade sobre a exposição de qualquer situação que envolva pessoas que talvez você não reconheça. Feito, Obrigada, Fernanda. Cris. Obrigada a você. Até o nosso próximo De Bem com a Vida. Voltando então para a nossa sala de visitas, doutor Antônio de Bortoli, hoje as pessoas, as mulheres, também os casais, né, estão decidindo ter filhos em idade mais avançada. Como a medicina tradicional chinesa percebe essa mudança no comportamento? Bom, Cris, hoje nós temos os nodes, Explica para nós, doutor, os nodes. new olds, novos velhos. É novidade para a humanidade esse processo de envelhecimento moderno, vamos dizer assim. As pessoas simplesmente se recusam, não é que elas se recusem a envelhecer, elas estão aceitando a velhice, o envelhecimento, mas é o passar dos anos, não a velhice da cabeça, da mente, da mentalidade. Então, as pessoas estão buscando ressignificar essa fase da vida. E muitas mulheres, muitos casais que estavam preocupados com a carreira, a profissão, estudos, etc., aí agora se voltam para querer formar uma família. Ter A filhos, maternagem. tal, exatamente. Maternidade. E isso há alguns anos atrás seria impossível acontecer. E hoje? Hoje é possível, tem muita tecnologia moderna, tecnologia médica que permite. É uma questão de preparo também da pessoa, né? Quer dizer que, doutor Antônio, a mulher, né? Sim. Com 50, 40, existe na medicina chinesa, que não é uma medicina tão invasiva, ela ter seus filhos? Ou seu filho? Não, aí nós temos que avaliar, tem que fazer uma combinação com o Ocidente, né? Uhum. Pela medicina clássica chinesa, nesse período da vida não se tem filhos. É uma questão de envelhecimento das células reprodutoras humanas, tanto do espermatozoide quanto do óvulo. A probabilidade de tu gerar uma criança, um bebê com alguma síndrome, algum problema genético é muito grande, a partir dos 40 anos, vamos dizer. Mas, é aquilo que eu disse, nós temos hoje tecnologia para prevenir isso, né? Que isso aconteça. Mas é possível Então, engravidar com 30 e tantos, 40, 50? É possível, tanto que tu vê, volta e meia na internet, sai notícia, mulher com 60 anos, mãe, ou mais até, já teve. Acho que é uma americana, 65 anos. Na sua clínica, o senhor já fez algum trabalho onde a mulher queria muito engravidar e não estava conseguindo? Isso é recorrente na minha clínica, aparece muita mulher procurando engravidar com dificuldades, né? Exige toda uma mudança do estilo de vida, de uma série de ajustes, vamos dizer assim, mas tem tido sucesso, tem conseguido ajudar muita criança a vir para esse mundo. Que boa notícia o senhor nos traz, porque a gente, como o senhor disse hoje, né, no mundo contemporâneo a gente casa mais tarde, busca uma estabilidade e um acerto profissional e de repente falta alguma coisa, que são os filhos. Então tem uma luz no fim do túnel, no caso de poder engravidar com nessa faixa? Pode engravidar nessa faixa. Hoje, né, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, seria impossível. Mas é aquilo que eu digo, há uma combinação entre o Oriente e o Ocidente, porque com a idade os hormônios vão reduzindo naturalmente, não é uma coisa, não é uma patologia, não é uma doença. É natural. É natural. Mas hoje havia muito mito também em relação à reposição hormonal, provocava isso, que doenças e câncer e não sei o que, tudo está provado que não é bem assim que funciona a coisa, né? Há estudos hoje desmentindo aquilo que se dizia no ano 2000, por exemplo. No 2000, reposição hormonal, mas se fizer provoca câncer de mama, se fizer tal vai provocar câncer de útero, não sei o que. Tanto que quando eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos,
A gente fez um trabalho na época, um estudo, 50% das americanas, naquele período, hoje eu não sei como é que está, porque não tenho mais contato, 50% das americanas na menopausa já estavam esterectomizadas preventivamente, Ah, porque o útero não servia para mais nada, que coisa. na opinião corrente na época. Uhum. Não é? E algumas já estavam fazendo também a Retirada de retirada de mama, pondo silicone. Eu tenho um exemplo da Angelina Jolie, que fez isso. Preventivo também, tem família, tem câncer, não sei o quê. Tem aquela outra atriz, a Christina Applegate, fez a mesma coisa. E a população segue essa gente. Né? O Segue o exemplo, líder. sim, o exemplo, né? Se a fulana fez, eu também, então eu devo fazer também. Mas há um dito na medicina chinesa clássica que diz assim, ó, cirurgia não é medicina, é mutilação. Porque eles acreditavam que tu deveria resolver as coisas clinicamente. Como faz o Dr. Felipe na sua clínica. Exatamente. Quando Evitar ao máximo a cirurgia, o último recurso. é um recurso, né? mas que pode Não, ser. não estou falando que não deva ser usado, não é isso. Entendemos perfeitamente. Tu tenta até o último. Esgotar as possibilidades. Não tem mais o que. Bom, então vamos ter que fazer a cirurgia. Agora, essa abordagem do doutor é que é a oriental. Oriental. Mas ele é ocidental. E ocidental. E oriental é o nosso programa que chega a todos os lugares do mundo, inclusive na minha querida cidade de Morano Caldo. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado, doutor Felipe, Neuci, doutor Antônio, Fernanda, que nos deixou estar no ar. E a você que está conosco. De Bem com a Vida, nós desejamos que você baile na existência. Até o próximo, De Bem com a Vida.